Olá pessoal, professor Nonato, especialista em sistema de injeção diesel. Estou passando aí pelo canal para dar uma dica técnica. Quem de vocês ainda não pegou um problema da água do sistema de refrigeração do motor sumir, sem vestígio nenhum, sem ter presença de que caiu, de que está gotejando, está pingando, simplesmente sumiu e a temperatura do motor começou a aumentar. Por exemplo, tipo Amarok. A Amarok ela apresenta muito esse tipo de problema. Vamos entender aonde está a causa e qual é a solução para neutralizar, para que isso não aconteça, ok? Muito bem, vejam, aqui nós temos válvula GR, recirculação dos gases de escape. Ora, a válvula GR, ela foi projetada e desenvolvida para NOx, ou seja, para que o motor em potência, em regime de potência, quando a temperatura na câmara de combustão atinge em torno de 1400 graus centígrados, eu passo a ter a fusão da molécula de nitrogênio com a molécula de oxigênio na câmara de combustão, mais a temperatura de 1400 graus centígrados, eu tenho aí NOx. É um gás altamente nocivo à saúde, ok? Bom, a válvula GR para os motores, a partir dos motores Euro 5, ela foi desenvolvida justamente para isso, para baixar a temperatura da massa de ar através da recirculação dos gases de escape, isto em potência. Porém, o que acontece? Nas aplicações mais modernas, onde se necessita controlar monóxido de carbono e dióxido de carbono, ok? CO e CO2, isto se faz pelo procedimento de fazer com que a temperatura do motor entre na temperatura de trabalho o mais rápido possível. Aí, neste caso, para esta eficiência, nós temos um radiador conjugado com a válvula GR, ou seja, os gases, aqui nós temos, vejam, aqui nós temos um motor turbo, uma válvula Westergaard, e aqui está a válvula GR, ok? Então vejam que a saída dos gases de escape, esta válvula GR pode ser uma borboleta, no caso aqui está sendo representado por uma borboleta, onde você tem um motor de passo e um sensor da posição da borboleta que o módulo vai atuar através de um sinal PWM, ok? Vejam que os gases de escape, ele passam pelo trocador de calor. E o líquido de arrefecimento do motor percorre, nos primeiros funcionamentos, veja, o trocador de calor. E esta água, esse líquido, dissipa calor dos gases que estão passando. E com isso, o motor atinge a temperatura mais rápido, ou seja, acima de 62, 65 graus centígrados. E com este princípio, com essa estratégia, usando a válvula GR, modulando a válvula GR, estando o motor ainda em baixa temperatura, através de um sinal PWM, o módulo utiliza essa troca de calor para que aqueça, para que o motor atinja a sua temperatura mais rápido, ok? Muito bem, os gases entram, ok? Com uma temperatura menor, estabelecendo aí um controle de temperatura também dos gases. Mas vejam, o propósito maior é o aquecimento do motor. É o aquecimento do motor, é uma junção, ou seja, é uma coordenação entre a temperatura dos gases que estão entrando, ok?
e automaticamente a temperatura do motor. Com isto, ok? Nós mantemos a massa de ar também um pouco mais aquecida no primeiro funcionamento. Então eu jogo o calor dos gases para a linha de admissão e também troco o calor para que o motor atinja também sua temperatura mais rápido. Ou seja, com isto, eu não tenho tanta perda de temperatura no processo de combustão. E aí a formação de CO2, ou seja, ICO, dióxido e monóxido de carbono, seja reduzido. Agora, qual é o problema? É que muitas das vezes as pessoas não utilizam aditivo na água. E esta água, e pela variação de temperatura, acaba sendo um agente de oxidação muito intensa. E aí o que vai acontecer? O trocador de calor começa a enferrujar, oxidar e criar, diminuir a resistência do material e criar perfurações. E a água do sistema de arrefecimento acaba entrando na linha de admissão e sendo absorvido pelo tempo também de admissão. Ela vai para o estado gasoso, devido à alta temperatura de queima, e sai pelo escape. E aí a água some do sistema e você não sabe para onde é que foi. Só percebe porque a temperatura do motor começa a subir. Tá? Agora, uma forma de diminuir esta incidência, já que é um projeto, é manter sempre a água aditivada, aditivo na água, para que essa ação de oxidação seja reduzida e consiga, com certeza, ter uma vida útil do trocador de calor muito maior. Claro, em uma revisão você também tem que checar a carbonização na válvula EGR, que comumente acontece, e se não há oxidação, presença de oxidação no trocador de calor. Essa é uma dica muito importante. Existem aplicações que o trocador de calor, aonde ele perfura, a água é consumida pela admissão. Mas também, se for um orifício fora dessa área, ela começa a gotejar e marcar também uma perda externa. Então depende da característica construtiva do trocador de calor. Mas a Amarok, por exemplo, ele tem esse problema muito acentuado. A água some do sistema de arrefecimento, o motor aquece e o problema está na oxidação e perfuração do trocador de calor. Essa é uma dica muito importante, muito relevante, ok? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like aí, né? Ok? E até a próxima.